esquecemos das nossas vidas passadas quando estamos encarnados? Por que que o plano espiritual, Deus, a espiritualidade, de uma forma generalizada, traz isso para todos os encarnados que estão aqui? Eu não conheço nenhum encarnado, até hoje não me apareceu nenhum. Boa noite a você que está entrando agora, aonde essa pessoa tenha lucidez plena, completa, sobre aquilo que viveu antes, né, da existência atual. E por que Deus faz esse mecanismo? Porque Ele coloca isso para nós, a espiritualidade mantém isso em funcionamento para nossa evolução. Para responder essa questão, nós temos que pensar em nós como espíritos, né? Ter um pouco obrigado pelo presente, um pouco da visão do que somos nós, né? Deus, em algum determinado momento, cria os espíritos, né? Essa é uma resposta que nem a espiritualidade tem ainda para nos informar. Dizem eles que nós não seríamos capazes de entender o porquê dessa criação, como ela acontece, de que forma ela acontece, mas temos essa certeza, fomos criados e colocados no mundo, no universo, para experimentar vidas, buscando aí crescimento e avanço nas questões que envolvem cada um de nós espíritos, né? E para cada um de nós, esse crescimento será diferente, porque todo espírito ele tem por si mesmo a individualidade presente nele. Então uma história nunca é igual à outra, sempre elas diferem pela individualidade de cada um de nós. E assim estamos pelo universo, viveremos aí pela eternidade buscando esse avanço, essa melhora. Mas como, né, tudo dá essa clareza para nós, que nós, como espíritos, estamos ainda no maternal dessa escola aí, né, bem no comecinho mesmo, estamos na primeira semana de aula do nosso curso, que irá demorar muito tempo para encerrar a eternidade toda, e temos aí vários problemas a serem organizados em nosso mental, na nossa consciência. E quando vamos experimentando vidas, né, nessa intenção de crescer, de aprender, de se transformar, nós vamos criando momentos negativos, momentos tensos. Momentos esses, muitas vezes, que passam aí de uma coisa mediana e vão a coisas profundas, né, na relação com pessoas, na relação consigo mesmo. Situações que vão desde, né, ali você viveu um momento com uma pessoa, essa pessoa tira a sua vida, né, e você sofre com isso, ou um trauma, um roubo, enfim, várias situações, abusos e tantas outras coisas ruins que podem acontecer numa existência material, ainda mais se tratando de espíritos ainda muito equivocados, muito primários na escala da evolução dos espíritos, tá? Então, se nós vivemos vidas assim, há de pensarmos, né, que quando estávamos na espiritualidade, não vou inventar aqui uma história qualquer, imagine que eu estou lá, porque na minha última existência, a minha vida foi tirada por uma pessoa, né, que queria ali ficar com os meus bens, com a minha riqueza, com o meu dinheiro que eu possuía em vida. Então aquela pessoa atentou contra a minha vida e em função de um disparo de uma arma de fogo, um golpe de espada, um golpe de lança, eu perco a vida a vida material e vou para o plano espiritual. Chegando lá, né, claro que a espiritualidade, né, do bem, os trabalhadores, vão oferecer a nós tratamento, orientação e tudo aquilo que a gente já vem conversando aqui nas lives ao longo desse tempo que nós estamos juntos. Mas sabemos que a individualidade nessa hora, como eu disse lá no início, a possibilidade do livre-arbítrio nos dá essa condição de negar essa ajuda e não querer ser ajudado naquele momento. Em função disso, né, em função do sentimento que estamos vivendo ali, nós negamos e vamos para a espiritualidade inferior, para o umbral, vibrar ali emoções negativas. Que emoções seriam essas? Eu que tive a minha vida tirada por um outro espírito, por uma outra pessoa, né, que queria ali ficar com o meu dinheiro. Bom, podemos pensar aí que o Kleber vai alimentar muita raiva, né, e uma sede de vingança, de querer se vingar daquela pessoa, a tudo quanto for custo, né, da minha existência lá como espírito. Então, dentro desse pensamento, dessa psicosfera que eu criei ali para mim naquele momento, eu não vou aceitar ajuda e orientação, eu só tenho
uma coisa em mente naquele momento. E aí eu passarei a viver ali na espiritualidade buscando isso incansavelmente, né? E olhe lá se eu não encontrar ele, né, e começar a obsediá-lo. Mas não vamos entrar nesse ponto. Vamos ficar... Só que o Kleber ficou ali na espiritualidade vertendo raiva e sede de vingança. E vamos imaginar que o Kleber fique ali 40, 50 anos, né, nessa sede, nesse desejo. Já parou para pensar que às vezes a gente está com algum problema e aquele problema demora a sair dos nossos pensamentos, das nossas ideias, e nós podemos ser prejudicados por viver somente naquela ideia, naquela ideia, naquela ideia. E vamos imaginar aqui que você fique aí 1 ano, 2 anos vivendo um momento dolorido na sua vida, né, de dor, mas aquilo passa e você segue. Agora imagine lá na espiritualidade que você não tem compromissos praticamente com nada, né, porque você optou por viver raiva e outras coisas. Então você está ali com o tempo livre, disponível, e fica vibrando essa energia incansavelmente, né, buscando aplacar isso. Sabemos, né, pela orientação que os espíritos nos trazem, que o corpo espiritual ele é dotado de plasticidade. O que é essa plasticidade? O pensamento que eu faço de mim mesmo, a ideia que eu tenho de mim, me cria lá no mundo espiritual. E aí, voltando a esse espírito que está lá com sede de raiva e vingança 24 horas por dia, há 40 anos pensando nisso, o pensamento dele, da raiva e da vingança, está refletido no corpo energético espiritual dele. Ou seja, esse espírito certamente estará com deformidades pelo seu corpo, da situação como ele está vivendo ali, o pensamento que ele está. Imaginemos que esse espírito que causou a morte dele foi um golpe de lança, vamos imaginar assim, na região do abdômen. Todas as vezes que esse espírito olhar para aquele ferimento, ele alimenta ainda mais a raiva e o desejo, né, em relação ao outro que lhe fez isso. E isso vai levar a um ponto, a um momento, de aquilo paralisar aquele espírito por completo. Porque ele não vai mais conseguir se movimentar, porque ele está tão preso àquela imagem, àquela dor, aquele sentimento, que ele deixa de se movimentar, de ter ali uma utilidade no plano espiritual, vamos colocar assim. Nesse momento mais profundo desse ser, nessa paralisia desse ser, a espiritualidade então pode, porque não há consciência ativa, de conversa com outros, né, com a espiritualidade presente ali, interceder por esse irmão e colocá-lo, planejar aí uma reencarnação para ele, né? Lembrando do que levou esse espírito a isso, a raiva e a vingança, por isso que ele chegou a esse ponto de paralisação, né, onde a espiritualidade o acolhe ali e prepara ele para uma reencarnação. Ele é retirado dali, levado até pontos de socorros que existem dentro da espiritualidade, ali nos umbrais da Terra. Ele é preparado ali, ele é refeito ali em partes na sua energia, nas suas condições, e recolocado, assim, quando possível, para experimentar uma nova vida, né? E aí, quando tudo der certo e esse irmão, esse espírito conseguir esse ingresso na espiritualidade, ele vai passar, como todos nós, pelo famoso véu do esquecimento, né? E aí sim, por que esquecemos das nossas vidas passadas? Por que não lembramos aqui, encarnados, dessas vidas passadas? Primeiro que você veio até aqui, eu vim até aqui, para curar essas dores. Esse irmão que eu estou inventando essa história veio nessa vida para curar essa dor que ele tinha de raiva e vingança. E aí imagine que ele encarne e nasça aqui e lembre da raiva e da vingança que ele deseja, né, ter em relação àquele a qual ele quer promover esse ato. Não seria uma vida produtiva, não seria algo para ele que renovaria suas condições, né, traria de volta a capacidade da reflexão, do pensamento sadio. Então Deus e a espiritualidade promove esse véu do esquecimento com esse intento. O intento de cessar, por enquanto, os pensamentos que aquele espírito tem em relação àquela outra pessoa. E aí ele vai viver assim durante essa vida sem se lembrar desse fato. Mas aí é injusto
como a pessoa no período da tarde, na live da tarde, colocou para mim, é injusto, né? A gente não sabe e eu tenho que dar conta disso, né? De fato, se a gente pensar assim friamente sobre isso, seria até uma injustiça, mas nós teríamos controle emocional sobre isso, teríamos qualidade de vida, como temos aqui dentro das nossas condições, se vivêssemos essa energia presente em nós? Certamente que não, porque a dor que existia lá, que motivou a minha vida para cá, estaria comigo aqui na mesma intensidade. Então, não faria bem a cada um de nós. Mas isso não quer dizer que eu não precisarei enfrentar essa situação aqui na vida material. A espiritualidade que tem a visão ampla das minhas situações, do meu progresso, do meu caminho, irá aproximar pessoas à minha vida que tragam a mesma sensação. Talvez pessoas que desejam ali tirar o dinheiro daquela pessoa, né? Levar a ela sentimentos de raiva, enfim, a mesma coisa vai acontecer nessa existência. E esse espírito, Kleber, esse espírito que tirou a vida desse irmão que tem raiva, desejo de vingança, ele está onde nessa história? Muitas vezes, né, quase que na totalidade das vezes, esse espírito envolvido nesse processo é um membro dessa família atual dele. Ou talvez ele seja a mãe, talvez ele seja o pai, talvez ele seja o irmão, talvez ele seja uma esposa ou um marido, enfim. É programado para que eles possam viver junto essa nova vida na intenção de se harmonizarem, dos dois ali encontrarem equilíbrio na vida. Então imaginemos novamente, se não tivesse esse dispositivo de véu do esquecimento, essa condição de não enxergarmos quem são as pessoas, né, de não interpretar as outras pessoas, nós já estaríamos num momento como esse em pé de guerra dentro das nossas casas. Porque se eu tivesse a visão ampla do que a Fran é para mim como espírito em vidas passadas, né, o que ela talvez tenha promovido a mim, talvez eu não conseguiria olhar para ela e conviver com ela. E o inverso para ela também seria o verdadeiro. Então, a espiritualidade dá esse esquecimento, esse véu para nós, para que a gente possa viver ao lado de uma desavença do passado. Então, a Fran talvez uma vida passada tenha ali tirado a minha vida por alguma razão, né? E eu não posso ver isso, porque talvez, sabendo disso, eu olharia para a Fran que está aqui ao meu lado e falaria, não, eu não quero viver com você. Você atentou contra a minha vida no passado. Imaginemos a história desse amigo que eu estou inventando aqui. Imagine ele que se ele tivesse a percepção clara das pessoas que estão à volta dele, da família dele, e encontrasse ali entre um familiar essa pessoa que tirou a vida dele, que roubou o dinheiro dele. Como ficaria essa família? Como seria a vida de nós aqui se estivéssemos dentro dessa condição de ter essa plenitude de observação em relação aos familiares que estão aí, que compõem o nosso quadro familiar? A espiritualidade deixa isso muito claro para a gente. A nossa família é o local onde está inserido o nosso propósito nesta vida. Que propósito é esse? A harmonização, o crescimento, o equilíbrio em relação ao próximo. Porque às vezes um familiar pode gerar um sentimento em mim e em você que a pessoa às vezes não fala nada, somente a presença dela nos causa ali situações emocionais, situações complicadas dentro de nós que a gente não consegue explicar. Obrigado, Andréa, pelo presente. Então, qual que é o intuito disso? O intuito é que eu me avalie, que eu observe a mim mesmo e construa um novo eu. Só que se a gente não tiver conhecimento espiritual, se a gente não entender como funciona a vida do encarnado, o propósito do espírito de estar aqui, eu não faço nada. Obrigado, espartano. Eu não faço nada com essa informação. Eu simplesmente... vou viver aí com essa pessoa, né? Vou me isolar, não quero mais encontrar com ela, enfim. Então a gente acaba perdendo aí a oportunidade de crescer estando ao lado dessas pessoas, né? Temos que ser gratos, na verdade, à espiritualidade da luz por proporcionar que vou brincar aqui agora, tá? Que os inimigos estejam presentes na nossa família, que as desavenças de outras existências possam estar convivendo no mesmo ambiente.
para que eu experimente essas situações, essas energias e transforme isso, né? Agora, se fosse o contrário, se a gente tivesse a percepção, talvez um estaria esganando o outro dentro de casa, né? Querendo aí recuperar aí o passado, né? Que a gente teve aqueles problemas todos, tá? O obsessor espiritual, né? Que a gente conhece aí dos trabalhos espirituais, muitas vezes algum espírito vem dar comunicação, vem falar com o médium ali, através do médium, né? E eles relatam esses problemas, essas desarmonias do passado, essas situações do passado, que eles não conseguem controlar aquela sede de vingança frente àquele que está encarnado, por isso o processo obsessivo. Então, imagine, né? A gente não tem essa capacidade de lidar com isso ainda. Precisamos... Pode deixar ela aqui, ela está só me olhando. A cachorrinha está aqui. Nós não temos capacidade de lidar com essas situações aí. Nós somos descontrolados emocionalmente, né, ao ponto de partirmos para a violência em caso de uma percepção tão clara assim das pessoas. Pessoal, as perguntas, pode fazer pergunta à vontade. Depois que eu terminar o tema principal da live, eu vou ler as perguntas de vocês, tá? Não tem necessidade de fazer a pergunta mais de uma vez, certamente eu lerei, só peço que quem fez a pergunta fique na live para que receba a resposta, tá bom? Então a gente não tem essa capacidade de lidar de uma forma tão boa com isso como a gente pensa que tem condição para isso, tá? É a mesma coisa, por exemplo, uma coisa que eu falei na parte da tarde, hoje na live da tarde, e falo novamente aqui para vocês. Muitas pessoas buscam a projeção astral lúcida, tá? A projeção astral é algo que acontece naturalmente, não há nada que ser feito nesse sentido para conseguir a projeção astral. A lucidez é um outro processo que nós temos que buscar através do conhecimento, do entendimento das emoções e da vida espiritual. Vamos imaginar que durante a noite eu saia do meu corpo, no meu quarto, né? Quando o espírito está fora do corpo, né? Ele está desdobrado do seu corpo, ele adquire e assume novamente a razão do espírito, não a razão da alma Kleber, né? E dentro dessa razão do espírito, naquele quarto, a minha esposa também se desdobra ali e sai, né, em corpo espiritual dentro desse ambiente. E aí eu olho ela, quando eu olhar ela através da razão do meu espírito, eu verei e reconhecerei esse inimigo que senta ao meu lado aqui de vidas passadas. Como eu irei reagir frente a essa percepção? Como ficarei eu sabendo que estou dormindo com o inimigo todas as noites? Convivendo com o inimigo todas as noites, né? Com alguém que promoveu algo ruim para mim, né? Então, a espiritualidade normalmente leva os projetores, né, aqueles que têm a lucidez, para longe do ambiente familiar, e aí a pessoa tem lucidez quando já está muito longe do seu domicílio, para que não tenha essas percepções, não tenha essas visões que podem causar um prejuízo enorme na vida material. Porque se eu olhar para a Fran e reconhecer um processo assim e voltar ao corpo com essa informação, posso decidir por abandonar a Fran e não viver mais ao lado dela. Então aquilo que eu busquei nessa vida de crescimento, de avanço, eu acabei de perder isso, acabei de deixar isso para o lado porque eu tive essa informação, porque me chegou essa informação através dessa lucidez quando eu estava projetado do meu corpo. Então, é um dispositivo, é um mecanismo, esse esquecer do passado é algo de segurança para nós, é algo que traz para nós a possibilidade do crescimento e do desenvolvimento. Então nós não teremos, né, essa visão, essa plenitude de visão estando encarnados. Não conseguiremos isso. É possível que eu tenha flashes, que eu receba informações, que eu tenha intuições sobre algumas coisas, que eu descubra algumas coisas, mas tudo vai depender do seu estudo, do autoconhecimento, do equilíbrio emocional, de tantas outras coisas. Por exemplo, ao longo do trabalho que eu faço, que eu me dedico, os estudos que eu faço, eu descobri algumas coisas minhas, né? Algumas coisas da Fran, algumas coisas de alguns parentes que estão próximos a mim, do meu filho, enfim, mas são coisas simples, não são coisas profundas, são coisas que eu consigo lidar com a informação.
Porque se fosse algo muito pesado, talvez eu não teria essa facilidade toda. Como a Fran também teve algumas percepções, algumas sensações, que ela até comentou comigo já, que teve, né? Algumas ela fala para mim, outras ela esconde, né? Porque eu acho que ela tem medo de sofrer uma retaliação, né? Que eu largue dela e vá viver por aí sozinho. Então, cada um de nós, dependendo do avanço que tiver, né? A gente vai recebendo algumas informações. Por exemplo, a Fran também é apometra, obviamente, estudou comigo, participa dos meus grupos, né? Por exemplo, se a Fran sentar para receber a apometria, para que a gente faça a apometria dela, a apometria visa a observação de um campo de vidas passadas. Eu, por exemplo, na condição de marido dela, com o envolvimento energético, envolvimento espiritual, eu tenho que me abster da percepção. Eu não posso fazer a percepção de vidas passadas dela. Por que eu não posso fazer essa percepção de vidas passadas dela? Porque se houver alguma situação envolvendo a mim no passado, pode prejudicar o meu convívio com ela neste momento. Pode prejudicar o propósito da minha existência e o propósito da existência dela, né? E aí talvez a pergunta que mais surge, Kleber, mas eu vou ficar ao lado do meu inimigo, como eu estou olhando para ele aqui nesse momento agora, e vou viver a vida toda com ele aqui, né? A gente vai ter a vida plena, total aqui, e quando voltarmos à espiritualidade, nós não iremos recordar do que a Fran realmente é por trás desse sorriso, dessa cara de anjo. Eu vou ver a verdade sobre ela e ela verá a verdade sobre mim? Obviamente que sim. Saberemos, quando retornarmos à espiritualidade, que cada um representava na vida do outro o que aconteceu no passado para que nós estivéssemos juntos nessa última existência. Só que vamos imaginar que eu e a Fran, nós esse mês aqui completamos 26 anos de casado, né? Eu brinco que se eu tivesse cometido um crime, eu já estaria em regime aberto, né? Se eu 26 anos, se eu viver mais 26 com ela, se eu viver 50 anos ao todo com a Fran, quando retornar à espiritualidade, eu olhar para a Fran e pensar, puxa, você me fez tanto mal em outra vida, mas a gente viveu aí 50 anos, né, de harmonia, construímos uma família, né, fizemos tudo ali que podíamos fazer em termos de bem-estar, de vivência, de casal. Então tá tudo bem, né? Você segue o seu caminho aí, eu sigo o meu. Então perceba que aquela energia, que era uma energia ruim, negativa, se neutralizou. Ainda não existe verdadeiro o amor entre os dois espíritos, mas a neutralidade naquela situação negativa que existia no passado, ela já deixou de existir. Então houve um avanço tanto meu quanto da Fran, que provavelmente falaria a mesma coisa ali, e ela seguiria o caminho dela e eu seguiria o meu caminho livre, né, tranquilo ali, sem mais a presença do inimigo ao meu lado. Brincadeiras à parte. Mas vamos voltar à minha história. Então aquele que encarnou, né, na raiva, naquele, né, que foi morto ali, que foi roubado o dinheiro dele, ele vai viver ao lado dessa pessoa durante uma existência inteira, e terá uma turbulência, esse relacionamento entre os dois, porque eles serão levados pelos mentores a viver essa turbulência para se harmonizarem, serão levados ao conhecimento para aprender a lidar com isso, e quando retornarem à espiritualidade, o mesmo que eu falei a respeito eu e a Fran, pode acontecer com esses dois também, de ele olhar para essa pessoa e dizer, tá tudo bem, né? Você fez aquilo, mas a gente viveu junto aí, tivemos os nossos momentos, você segue a sua existência e eu sigo a minha. Então, foi alcançado o propósito, foi finalmente aí desfeito, né, esse laço energético que existia, essas pessoas. Um fato que eu esqueci de mencionar aqui, quando nós estamos vivendo lá na espiritualidade uma dor muito grande, a espiritualidade, como essa história que eu contei, escolhe uma família para que você encarne compulsoriamente, aonde essa família já tenha uma carga genética, energética neles, aonde, por exemplo, virtudes já foram muito bem desenvolvidas. Então você vai adquirir aquela virtude pelo simples fato de possuir a estrutura biológica herdada do pai e da mãe. Então, por exemplo, aquela pessoa que tinha muita raiva em vidas passadas, nessa vida aqui ela já pode ter uma condição muito favorável a ter paciência,
Porque é uma característica que existe muito forte naquela família. Então você escolhe aquela família com aquela carga energética, com aquela informação naquela família, para então ter esse acréscimo de possibilidades de buscar aí uma situação melhor para você, colocar assim, um dispositivo que vai te ajudar nesse processo que você vai viver ao lado desse espírito, tá? Vou até pedir para a Fran anotar para mim. Vou fazer uma live sobre karma genético. Tá? A Fran falou que esse é pesado para fazer. Por exemplo, dentro dessa live que eu vou fazer, você escolhe uma família que é muito voltada aí às questões da autoimagem. Por que o espírito escolhe uma família assim? Por que o espírito escolhe uma família que preserva muito a imagem da vida, a imagem pessoal? Por que disso, né? Então, há uma razão por isso, tá? Há várias razões que envolvem essas escolhas dessas famílias, tá? Então é isso, pessoal.